Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Esse é oficialmente o primeiro vídeo de conteúdo, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre como é ser designer dentro de projetos de tecnologia, o que é que eu faço enquanto designer, o que é que a gente se espera, né, de um designer dentro desse tipo de projeto, o que é que eu faço no meu dia a dia, explicar um pouco para vocês alguns perfis de design e tudo mais. E antes de tudo isso, né, antes da gente começar a realmente conversar sobre o que é que a gente faz nessa área, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar um like para ajudar e compartilhar com alguém que você conhece que gosta desse conteúdo de design, ou então que está em transição de carreira, ou então que começou agora, né, na área de design, que aprendeu um pouco mais, para a gente conversar mais sobre isso e, né, aumentar aí esse diálogo sobre design, beleza? Então, conto com vocês. Bora lá. Primeiro, né, antes de qualquer coisa, vamos contextualizar um pouco aqui o vídeo, né, sobre o que são esses projetos de tecnologia e inovação, que é o projeto que atualmente, né, eu tenho aí 5, 6 anos de atuação na área, né, e basicamente projetos de tecnologia e inovação são projetos que eles visam melhorar um processo, um serviço, criar um produto que consiga resolver alguma coisa, né? Resumindo assim, de forma bem resumida, projetos de tecnologia e inovação eles estão ligados a esse tipo de criação, né, de uma solução que visa resolver alguma coisa ou resolver algo para alguém muito específico, um projeto muito específico, uma área muito específica, né? E com base nisso a gente usa áreas muito interdisciplinares para a gente conseguir resolver esse problema, tendo aí, né, a junção de pessoas que são da área de tecnologia, né, então desenvolvimento, design, business, por aí vai, e também trazendo pessoas dessa área específica que a gente está querendo resolver um problema. Né? Com isso a gente tem uma equipe multidisciplinar, então a gente tem pessoas que têm muito conhecimento em desenvolvimento, seja de software, de hardware, de análise de segurança, enfim. E aí a gente também tem os designers, que podem ser pessoas que têm especialidade em experiência do usuário, interface, interação, design de serviço, design de negócios, por aí vai. E principalmente as pessoas que estão ali dentro daquele cenário, né, que a gente está tentando resolver o problema. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um projeto de cunho inovador e tecnológico voltado para a área de saúde, é muito importante que a gente tenha pessoas da área de saúde para auxiliar nesse processo, né, para a gente poder entender quais são as problemáticas que existem naquele contexto, quais são as dores, né, o que é que essas pessoas passam no dia a dia, quais são as problemáticas que elas têm que lidar para tentar chegar ali numa resolução daquele problema. Então é muito importante a gente ter essas pessoas dentro da equipe para que assim a gente tenha uma visão mais ampla, né, do que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer isso. Então, projetos de tecnologia e inovação eles estão muito ligados a serem projetos interdisciplinares, né? Estão ligados a essa questão de tentar resolver algo de forma inovadora, através do uso de tecnologias, né? Sejam tecnologias já existentes ou tecnologias habilitadoras, né? São aquelas tecnologias que elas ainda têm uma progressão, vamos dizer assim, né? Elas podem vir a se tornarem mais eficazes, mais eficientes, e com isso a gente consegue construir novas coisas, né? Novos produtos, novos serviços, que consigam resolver essas problemáticas, né, que a gente está tentando lidar, que hoje, por exemplo, talvez a gente não tivesse essas tecnologias que pudessem resolver esse problema. Né? Então, no geralzão, quando a gente fala sobre projetos de tecnologia, projetos de inovação, é relacionado a esse cunho, né, a esse conceito que eu estou explicando aqui para vocês. Então, se você ouvir algum dia ou alguém falando, eu trabalho em projeto de tecnologia, ou então a área de tecnologia e inovação, e por aí vai, tenha em mente que são projetos com esse background, ok? A gente precisa falar também, né, dentro desse contexto de tecnologia e inovação e de projetos de tecnologia e inovação, a gente precisa falar sobre o que realmente é inovação. Né? Então, assim, quando a gente para analisar o termo inovação, a gente sempre vai ver pessoas, enfim, textos e cenários e qualquer coisa que fale o que é inovação, dizendo que inovação é a gente construir algo do zero que vai impactar muita gente, que vai resolver algum problema de forma, sei lá, tipo, incrível, e que através daquilo você consegue fazer outras coisas, enfim. Quando eu estava na faculdade, nos primeiros anos da faculdade, eu escutava muito isso. Ser inovador é você criar um produto, tipo um Facebook da vida, um Instagram, que vai revolucionar o mundo, que vai revolucionar
a forma como as pessoas interagem entre si ou entre elas e tecnologias, né? E eu realmente acreditava que inovação era tipo isso, né? Tipo, não, eu tenho que pensar em um produto que vai revolucionar tudo, que eu vou ser a mais nova criadora da rede social de bilhões e trilhões, ou então que eu vou criar um produto que vai ser incrível e que todo mundo vai querer usar. E eu comecei a, tipo, ler e entender um pouco mais, tentar entender um pouco mais, né? Conversar com as pessoas, tentar entender o que danado é inovação. Inovação é realmente eu tenho que criar algo do zero. E com o tempo eu fui entendendo que não necessariamente inovação está ligado a isso, né? Antigamente, né, tipo, há 4 anos atrás, a gente via muitas pessoas falarem isso, porque foi justamente na época onde a gente teve um boom muito grande em relação à tecnologia, de redes sociais, enfim, produtos inteligentes, e as pessoas começaram a atrelar a inovação a esse cenário específico, né? Mas, por exemplo, hoje eu vejo que inovação, para mim, certo? Não estou querendo, né, bater o martelo e dizer que é ou não é, mas, assim, na minha perspectiva, com a minha carreira e tudo que eu já fiz, inovação, para mim, ele está muito ligado a você conseguir resolver o problema de uma pessoa de uma forma prática e simples. Como assim? Por exemplo, também é inovação você entender um mercado, entender um público, entender uma problemática que assola em um determinado grupo, e saber o que essa galera passa para tentar viver ou tentar, enfim, fazer algum tipo de ação e entender como que a gente pode melhorar isso aqui. Isso também é inovação. Certo? Então, assim, quando a gente fala de inovação, principalmente em relação ao design, como é que eu posso melhorar a vida das pessoas através do que eu faço. Né? Eu sou muito dessa linha de design centrado no ser humano. Então, inovação para mim está muito ligado a como é que eu faço um serviço, um produto, não sei, uma solução que até pode já ter sido inventada, né? No mercado já deve ter existido, já pode ter sido um case de sucesso ou não. Mas como é que eu pego isso como referência, por exemplo, que não deu certo, e transformo ela para tentar resolver o problema dessa galera? Então, isso é inovação também. A inovação ela não está só ligada a, tipo, eu vou criar algo do zero, mas também como eu melhoro coisas que já existem e não conseguem resolver 100% do problema que elas pretendiam resolver. Né? Então, é muito interessante a gente parar para pensar um pouco e parar para refletir, dialogar sobre isso, porque principalmente se você está pensando em ir para a tecnologia, você vai ouvir muito tecnologia e inovação andam lado a lado. Então é importante pensar o que é realmente inovação para mim, o que é inovação, como eu posso fazer coisas inovadoras, como essas coisas inovadoras que eu vou fazer vão afetar as pessoas, a sociedade, enfim, o que eu estou pretendendo fazer com isso, sabe? Então, a primeira dica é entender o que é projeto de tecnologia e inovação, como você se encaixaria dentro disso, né? Como é que você vê, como é que você se vê trabalhando dentro de um projeto desse e como que você acha que poderia impactar, né, através da tecnologia com os seus conhecimentos, né? Como que a gente, com todo esse background, né, voltado para a tecnologia, como é que a gente consegue pensar essas coisas de forma que a gente realmente pense em coisas que vão resolver problemas, né, e não só em coisas, que geram produtos e que geram mais lixo, enfim. De tudo isso, vem a grande pergunta aí, né, que é tipo, como que é trabalhar em projetos de tecnologia e inovação? E quando a gente fala nesse tipo de projeto, né, geralmente as pessoas elas têm um entendimento de que projeto de tecnologia, o perfil de gente que trabalha nessa área é só a galera de desenvolvimento. Então é só a galera de software, de hardware, de ciência da computação, de, enfim, QA e por aí vai. Mas dentro desses projetos de tecnologia, né, na verdade a gente tem uma multidisciplinaridade muito grande, como eu falei. Então, assim, quanto mais complexo um projeto for, mais divergente ele vai ter, perfis divergentes, né, ele vai ter dentro da equipe, porque assim a gente consegue ter uma colaboração maior, né? A gente tem perspectivas diferentes de pessoas diferentes que tiveram vivências completamente diferentes, né? Seja vivências pessoais, né, tudo que a pessoa passou para estar ali, como vivências de profissional mesmo, né? De tipo, o que eu sei enquanto designer é muito diferente de uma pessoa que é desenvolvedora, né? Então, assim, a gente tem opiniões diferentes, a gente tem perspectivas diferentes. E isso é muito importante quando a gente fala de projeto de tecnologia. E aí, como que é ser designer, né, dentro desse projeto? Basicamente é desafiador. Por mais que a gente ache, né, acredite que a área de tecnologia ela seja muito ampla enfim, que caiba muitas pessoas e muitas profissões diferentes, é muito comum a gente ter projetos, por exemplo, que tenham uma maioria desenvolvedora.
né? E além disso, a gente sabe que hoje, pelo menos, é uma área que é majoritariamente homens, né, que fazem parte desse perfil de desenvolvedor. Então, assim, é muito comum acontecer de você cair numa equipe que só vai ter desenvolvedor, né, e você vai ser o único designer. Assim como também pode acontecer de, por exemplo, ter 3, 4, 5 designers e 5, 6 desenvolvedores, enfim, ter uma equipe realmente com um número mais parecido ali entre uma área e outra. Então, assim, é desafiador porque você vai ter que entender como trabalhar com tantos perfis diferentes, né? E aí, perfis de pessoas, né, de personalidade, características e software e hard skills, como também a questão das divergências, né, de uma área para outra. Desafiador também entra aí um quesito que é a gente está falando de uma área que muda muito rápido, né? Trabalhar com tecnologia é saber que hoje a gente está usando uma coisa e amanhã pode aparecer outra coisa e a gente vai ter que aprender e talvez use, talvez não use, mas que a gente minimamente precisa entender e saber defender por que, que eu uso ou por que, que eu não uso isso, né? Um exemplo disso foi o ChatGPT, né, que surgiu e todo mundo ficou tipo, maluco, querendo entender o que era, o que é que dá para fazer, as IA generativas, né, que a galera usa para fazer ilustração, imagem, enfim, manipulação de imagem. Então, é preciso ter em mente que você está entrando numa área que, assim, mudança é constante, tá? E quando a gente fala de mudança constante, é desde um software, né, uma ferramenta que apareceu e a gente precisa entender como usar e se vai poder usar ou não dentro do seu projeto. Como também a questão de metodologia, de processo, né? Então, assim, hoje a gente tem um processo que está muito consolidado, que muita gente usa, mas aí acaba que surge um novo conceito, um novo método, um novo processo. E esse processo faz sentido usar dentro do seu projeto. Então, assim, por que não usar? Por que não tentar entender? Por que não aprender? Sabe? Então, assim, acho que de tudo, essas questões, assim, de estar acompanhando e estar entendendo o que está acontecendo no mundo é o que mais assusta, né? Essas mudanças, eu acho que são o que realmente são as coisas mais desafiadoras quando a gente fala de projeto de tecnologia. Então, assim, requer que você analise, requer que você estude, que você entenda, né, que se isso é interessante ou não, se isso pode fazer parte do seu cotidiano dentro do seu projeto ou não. Porque, como eu falei, né, é importante que a gente tenha noção, tenha entendimento para poder falar, né, de tipo, isso aqui não faz sentido no projeto da gente, porque o nosso contexto é X, isso aqui é Y. Ou então, tipo, não, defenda, isso aqui faz sentido, porque vai diminuir o tempo de construção, ou então vai melhorar na qualidade do produto ou do serviço. Então, assim, é importante a gente entender, a gente estudar, a gente dialogar e saber o que é que a gente pode usar e quando, sabe? Acho que isso é uma das coisas mais importantes. Vamos lá, como que é a jornada, né, de um designer dentro de um projeto desse? Quando a gente fala especificamente agora de designer, ela vai variar muito, certo? A jornada, principalmente de acordo com o perfil de designer que você se encaixa. Dentro da área de design é uma área muito vasta, muito ampla, então a gente tem vários perfis, né, de design, por exemplo, a gente tem o design de experiência do usuário, ou o UX, a gente tem o design de interface, UI, design de interação, XD, né, XD. A gente tem o design de serviço, business design, design de interiores, design de produto, enfim, como é que a gente faz, né, esse processo de entender como eu, que sou um designer X, posso contribuir dentro desse projeto que eu estou participando. E aí, para isso, eu vou explicar em dois cenários. O cenário 1, por exemplo, você é um designer que está sozinho numa equipe e você precisa fazer a parte de pesquisa para entender como é que é o cenário do projeto que vocês estão lidando. Então, imersão, entender qual é o problema, pesquisa de literatura, então, ler artigo, ler livro, enfim, entrevista com usuários, entrevista com o cliente, entrevista com as pessoas que fazem parte do grupo de stakeholders, né? Então, assim, você é um designer que vai fazer basicamente tudo dentro desse projeto. E aí, nesse perfil, a gente geralmente chama de designer generalista, que é o designer que tem ali um amplo conhecimento em várias áreas, né? Então, gráfico, UX, UI, interação, game design, enfim, motion design, por aí vai. E o cenário 2, a gente tem, por exemplo, uma equipe com 3 a 4 designers e você tem uma atividade muito específica, que é você vai fazer a parte de pesquisa de todo o projeto. Então, dentro disso, o que é que você vai fazer? Levantamento de dado, análise de dado, entender o cenário que o projeto está inserido, entender quem são as pessoas que fazem parte dessa solução, né? Quem é que vai usar, quem é que está
construindo a solução junto com você. Quem são as pessoas que vão ser impactadas nessa solução, de forma negativa ou positiva. Enfim, enquanto os outros designers da sua equipe também têm atividades, né, muito específicas. Então, por exemplo, você faz a parte de pesquisa, o outro designer só faz a interface, o outro designer só faz a interação, né, os fluxos de interação. O outro designer ele é focado só na parte de produto, então ele que vai levantar quais são os requisitos daquele produto, o que é que precisa ter nesse produto. E aí, qual é o perfil desse tipo de designer? Geralmente a gente tem dois perfis, né? A gente tem um perfil especialista, né? Então você é um designer que é especialista em uma área, por exemplo, o X, então você só trabalha nessa parte do X, né? Pesquisa, UX Research, conversar com usuários, entender os usuários, entender como que afeta os usuários. E a gente também tem o T-Shaped, né? Que o T-Shaped, ele basicamente é uma junção do generalista com o especialista. E como é que funciona? Tem esse nome T-Shaped porque ele é um formato em T, né? Então aqui a gente tem um crescimento de várias áreas. E aqui o T, que seria o corpinho do T, é aquela área que o designer ele se especializou. Então, por exemplo, é um designer que entende um pouco sobre gráfico, um pouco sobre produto, um pouco sobre serviço, enfim, um pouco de várias áreas. Isso sou eu. Eu sou hoje, né, eu me considero hoje uma designer T-shaped, porque lá no começo da minha jornada como designer, né, quando eu entrei na área de design, eu entrei como designer gráfico, né, designer gráfico, fazia ilustração, fazia criação de arte, enfim, criação de identidade, branding. Também já trabalhei com infografia, já trabalhei fazendo editorial, enfim. Então eu já passei por muitas áreas do design, mas eu me especializei na área de interface, interação e experiência do usuário. Então o T-Shaped, no meu caso, seria, eu tenho um conhecimento amplo aí, né, em design de produto, design gráfico, ilustração, animação, enfim, manipulação de vídeo, por exemplo, de vídeo e imagem. Mas a área que eu trabalho, a área que eu me especializei, né, que inclusive estou me especializando, porque eu faço mestrado, é a área de interação e experiência do usuário. Então, por isso, T-Shaped. Okay? Agora, qual é a minha experiência? Né? O que é que eu faço? Bom, para ficar mais entendível sobre tudo isso que eu falei aqui agora há pouco, eu sou o perfil, né, basicamente, do designer ali do cenário 1, que no caso, dentro de uma equipe, é um designer que ele vai fazer tudo, né? Então, assim, eu trabalho no mesmo projeto já tem uns 3 anos, eu acho. 2 a 3 anos, não lembro agora ao certo. E dentro disso, né, dentro desse projeto, eu comecei como uma designer única. Então, a minha equipe começou com umas 17 pessoas, eu acho, 15 pessoas. E dentro dessas 15 pessoas, só tinha um designer, que era eu. E todas as outras pessoas eram o gerente de projeto, era o PO, né, que é o Product Owner do projeto, desenvolvedores, QA, e dentro de desenvolvedores, né, tem a galera de back, tem a galera de front, enfim, a galera de dados, né, de análise de dados. E eu era a única designer, né, e para isso, eu já tinha um perfil muito generalista, né, quando eu entrei nesse projeto, porque inclusive eu estava no começo da minha carreira, né, eu estava ainda na faculdade, estava aprendendo várias coisas, e acabou que encaixou bem na época nesse projeto, porque a gente só tinha vaga para um designer, que era a minha vaga no caso, e tudo que a gente precisava em relação a design, eu tinha que fazer. Então, se a gente precisasse de alguma construção gráfica, eu fazia. Se a gente precisasse de alguma construção de editorial, eu fazia. Se a gente precisava construir algum produto físico, eu fazia. Produto digital, eu fazia. Pesquisa, eu fazia. Então, assim, eu fiz todo o processo de design de várias áreas de design dentro desse meu projeto, né? E com isso, na época eu consegui aprender muita coisa, né? Então, assim, tanto da área de design, né, a área que eu trabalho, eu consegui melhorar, né, evoluir as minhas habilidades. E essa época foi muito difícil e muito divertida ao mesmo tempo, né? Porque, assim, como eu estava no início, então era tudo muito novo, muito diferente. Enfim, era a primeira vez que eu estava trabalhando na área que eu sempre quis trabalhar. Então eu fui aprendendo muita coisa sozinha mesmo ali, tipo, fazendo, testando. Quando eu não sabia, não conseguia fazer alguma coisa, corria para os meus professores para pedir feedback, para pedir, tipo, referência. E depois disso, mudou um pouco, né? Porque eu consegui ter outras pessoas de design na minha equipe, né? Eu trabalhei aí com 3 pessoas ao longo desse tempo todo. Né? Eu entrei sozinha na equipe, aí passou um tempo, aí entrou mais uma designer, que é uma amiga minha, que eu amo muito, uma designer incrível também. E a gente começou a trabalhar junto como uma dupla de designers, e isso também fez com que eu evoluísse muito, porque
Agora, as minhas discussões, né, não era só com a equipe de desenvolvimento, mas eu também tinha outra pessoa da área que eu trabalho para a gente debater e discutir quais que eram as melhores métricas de uso, quais as melhores habilidades que a gente podia evoluir ali dentro daquele projeto, como a gente podia evoluir as criações que já estavam prontas, né, pensar como seriam as criações futuras. E isso foi massa também para poder também ter essa evolução das soft skills, né, que é como é que você trabalha com outros designers, né? Porque até então eu só tinha experiência em trabalhar como uma designer sozinha. Então, basicamente, tudo que eu falava com base no meu conhecimento de design era tipo, ó, a gente tem que fazer isso. E com outro designer você pode discutir ali e chegar numa solução, né, mais elaborada e tipo defender aquela ideia lá na sua equipe. E aí depois com o tempo as pessoas saíram e eu voltei a ficar só na equipe, né? Hoje eu tô atuando sozinha de novo no projeto que eu trabalho. Mas, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que foi uma jornada muito longa, muitas coisas aconteceram, aprendi muita coisa, né? Tanto sozinha quanto com essas pessoas que entraram na minha equipe, e que foi massa. Foi, assim, um aprendizado que, por exemplo, eu não teria só na faculdade. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, né, desse vídeo, do conteúdo em geral do canal, eu peço para você se inscrever no canal, dar aquele joinha para ajudar a gente. Se você conhece alguém que aí tá querendo entender um pouco mais sobre a área de design, ou tá querendo migrar para a área de tecnologia, quer aprender um pouco mais de algumas coisas, compartilha com ela esse vídeo, eu acho que vai ser massa, ela vai aprender muito, né, com uma pessoa que já tá aí há 5, 6 anos na área atuando. Comenta aqui o que você achou do vídeo, quais são os próximos conteúdos que você quer ver aqui, deixando seus comentários, que a gente vai conversar e futuramente vai vir o próximo vídeo falando um pouco mais sobre design, sobre tecnologia, enfim, o que vocês quiserem ver aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo, gente. Um beijo muito grande no coração de vocês e tchau!